E então vamos lá, vamos começar aí falando um pouquinho como que funciona o nosso cérebro, as sinapses nervosas, né? Como que elas funcionam, né? Então, a principal célula do nosso cérebro, isso todo mundo sabe, que são os neurônios, né? E os neurônios se comunicam uns com os outros, né? Tem uma fileirinha de neurônio e eles se comunicam uns com os outros. Mas como que tem essa comunicação? Por uma fenda. Então, tem um neurônio aqui, vou fazer assim, porque ele é compridinho, né? Ele tem os axônios e tudo mais. E tem um outro atrás. Então, tem uma fileirinha. Entre um e outro, tem uma fenda, um espaço, chamado fenda sináptica. Então, aí que é feita as sinapses, a comunicação entre um e outro. A membrana do pré-neurônio, qual que é o pré-neurônio? Vamos explicar assim com a caneta, fica mais fácil. Vai? Faz enquanto que cada caneta é um neurônio, aqui no meio, entre eles, tem a fenda sináptica. O pré-neurônio é o que vem antes, né? Pré é o que vem antes, pós é o que vem depois. Então, esse aqui, né? A membrana desse neurônio aqui se despolariza e abre uns canais, que chamam os canais de cálcio. Aí o que acontece? Por isso que o cálcio não é importante só para os ossos. Ele tem funções no nosso organismo, tem as bombas, né? De cálcio, de potássio, de sódio, de magnésio. Então, a bomba cálcio-magnésio age muito no coração, por exemplo. Mas aqui, voltando aqui aos neurônios, o cálcio entra nas células e leva vesículas que contêm os neurotransmissores através desse espaço, das fendas sinápticas. Então, o que são neurotransmissores? Tem vários, né? São aqueles que têm as funções, por exemplo, serotonina é um neurotransmissor do bem-estar. Dopamina é outro neurotransmissor. Então, tem vários aí, né? E aí que vai acontecer aquele impulso. Esses neurotransmissores, eles são liberados e se ligam na membrana pós-sináptica. Então, esse é o pré, esse é o pós. Vem desse para esse aqui. E eles são liberados nessa fenda sináptica, né? Vocês estão olhando, vendo aqui? Nesse espaço entre um e outro. Então, vai haver essa despolarização e continuar um impulso elétrico, né? Esse impulso aí, saltatório, vai de uma fenda para outra, de uma fenda para outra. Por isso que é importante ter a bainha de mielina. Essa bainha de mielina é como uma capinha, né? Que encapa lá o corpo do neurônio, certo? Então, muitas vezes aí, eu sempre cito isso, né? Um exemplo da vitamina B12, que ela a carência dela é muito confundida com o Alzheimer. Então, às vezes a pessoa não está com Alzheimer, mas tem uma deficiência, porque a vitamina B12, entre várias funções, ela faz parte da formação dessa bainha de mielina. Se não tiver essa bainha, essa capinha que encapa o axônio, não vai ter esses impulsos, né? Não vai passar um impulso nervoso. E as células, para funcionarem, o que elas têm que ter? Elas têm que ter energia. Lembra foi essa semana, né? Que eu falei das mitocôndrias? Se a pessoa tiver lesões mitocondriais, não vai ter produção de ATP, não vai ter produção de energia, né? Então, hoje eu estava estudando, não tem muito a ver com a live de hoje, mas eu estava estudando sobre obesidade. E a obesidade não é só mudar a alimentação e não é só cuidar do intestino. Hoje em dia, os estudos estão muito voltados à via MPK, à via das mitocôndrias mesmo. Então, se tiver lesões mitocondriais, a pessoa não consegue emagrecer. E fora outras doenças que vêm sobre esse tema também, né? Esse problema que são as mitocôndrias. Então, as células têm que ter energia e têm que ter hidratação também. Então, para as células do cérebro funcionarem bem e produzir esses neurotransmissores, que é a serotonina, a dopamina, o GABA. O GABA é aquele que contrabalanceia com o glutamato, tá? Não o glutamato lá do miojo, mas nós produzimos o glutamato. Então, tem o sistema GABAérgico e o sistema, glutamatérgico. Eles têm que estar em equilíbrio. Um é excitatório, né?
o glutamato é excitatório. O GABA é relaxante, então eles têm que estar em equilíbrio para a pessoa ser uma pessoa não irritadiça, estourada, e não uma pessoa sonolenta, que muito GABA dá, né, muito relaxamento. Então ninguém quer ficar relaxado, né, paz e amor aí numa rede balançando o dia inteiro, porque a gente tem coisa para fazer. E também ninguém quer ficar super estressado. Então, muita gente tem esse desequilíbrio. Eu acho que até mais gente, pessoas estressadas, né? Mas o GABA e o glutamato tem que estar em equilíbrio. Adrenalina, noradrenalina, que são as catecolaminas também, são os neurotransmissores, inclusive são a adrenal, né, que produz. A glutamina é um aminoácido, mas a glutamina, além de agir no intestino, além de agir para ter mais energia, ela também estimula a GABA, viu? Então você vê, nada é só para uma coisa, né? Muitas coisas têm muitas funções, né? Aminoácidos, vitaminas, minerais. Então, a pessoa tem que estar o quê? Bem nutrida, desintoxicada e hidratada. E hoje em dia, será que tem alguém assim? É difícil, né? É difícil quem está bem nutrido. Não confunda bem alimentado com bem nutrido. Tem pessoa que se empanturra de comer, né? Fala, eu como muito bem, mas come coisa errada. Então, ela não está bem nutrida. Suas células não estão bem nutridas. Suas células estão inflamadas de produtos alimentícios. Será que as pessoas estão desintoxicadas? Difícil também, né? Porque a gente vive com agrotóxico, pesticidas, poluentes ambientais, xenobióticos, metais, parasitas, tudo isso intoxica a gente. E será que as pessoas estão bem hidratadas? Eu tô, tá? Porque eu estou sempre tomando água. Olha, essa é a segunda jarra, tá? Então façam isso, tá? Não se esqueçam de tomar água. Tá? Aqui, nossa auxiliar aqui, pela manhã, ela já sabe, põe uma jarra de água aqui na minha mesa aí do escritório, põe outra no meu quarto, então façam, peguem esse costume, para não esquecer, né? De repente, agora eu sei que eu tomei essa jarra de água, e se eu não tivesse posto? Eu não saberia quantos copos eu tomei, então faça isso, tá? Tem que tomar água, 35 ml a 40 por quilo de peso. No mínimo. Então, por isso que quem não consegue manter essa homeostase do corpo, com boa nutrição, com uma desintoxicação, com uma hidratação, o que a pessoa vai ter? Depressões, ansiedade, TDAH, né? Que muita criança já tem déficit de atenção e hiperatividade, demência e as doenças neurodegenerativas, doenças do cérebro. Tá? Mas quais são as causas? Quais são as causas dessa neurodegeneração e qual o mecanismo da morte cerebral? Tá? Porque você pode estar vivo, né? Andando, falando, mas será que seu cérebro está vivo ou está mais ou menos morto aí? Você pode reparar, hoje em dia as pessoas, você vai conversar com as pessoas, elas estão aéreas, né? Como eu falo, zumbizadas. Você está falando uma coisa, a pessoa não está nem olhando para você. Será que está todo mundo ficando autista? Parece, né? Porque as pessoas não se concentram. Você pergunta duas coisas para alguém, né? Para uma pessoa, ela te responde uma ou nenhuma. Muda totalmente de assunto. Pode reparar, as pessoas estão assim. Então, por uma série de fatores. Quais são as causas? A primeira causa, então, são as inflamações subclínicas crônicas, né? O silêncio mortal, porque elas são silenciosas, é diferente daquela inflamação aguda, quando você sofre um acidente, um corte, ou lesiona um nervo, ou quebra uma perna, é diferente. A crônica é aquela lá, né? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai lá, todo dia o agentezinho agressor, né? Todo dia um agrotóxico, um metal pesado, um halógeno, né? Aquele cloro da água todo dia, aquele flúor da sua pasta de dente todo dia, aquele brometo das farinhas brancas todo dia.
né? Aquele alimento inflamatório todo dia, aquela refeição exagerada todo dia, aquela montanha, né? Que você se esconde atrás do prato, também isso é agente agressor, tá? Então, essas inflamações subclínicas, nós vamos falar com mais detalhes na primeira aula, tá? Mas isso é uma das causas da neurodegeneração, né? Dos neurônios aí que vão morrendo, morte cerebral. A outra causa são os radicais livres, o estresse oxidativo, que eu já expliquei algumas vezes aqui, é quando a última camada lá do átomo tem que estar todo em parzinho, né? Os elétrons, uns virando para cá, outros para cá, mas em pares. Quando você perde um elétron ou ganha mais, você começa a ter radicais livres. Esses radicais livres ocasionam, né, esse estresse oxidativo e ocasionam morte de células, produção de células cancerígenas, tá? E como hoje o tema é morte cerebral, problemas neurodegenerativos ocasionam a morte de neurônios. E tem o estresse emocional também. O que o estresse emocional faz? Essa vida agitada, essa constante, né? Essa constante liberação de cortisol. Então, o cortisol vai para níveis muito altos, destrói neurônios e, como fala o doutor Lai Ribeiro, né? Muito cortisol emburrece. A outra causa, né, dessas neurodegenerações cerebrais, esses problemas aí, ligadas ao cérebro, a neurônios, é a isquemia, a ausência ou diminuição do fluxo sanguíneo. Então, se passa pouco sangue, você vai pouco sangue para o seu cérebro, claro, vai haver pouco oxigênio, vai haver pouca oxigenação. Tem muita gente que sente tonturas, mas não é só a tontura o problema da falta de oxigênio. Sem oxigênio não tem vida, e o pior, tem as espécies reativas de oxigênio, famoso ROS, né? ROS. Essas espécies reativas de oxigênio são radicais livres, que o oxigênio também se oxida. Então tem todo esse problema. A outra causa é a apoptose. O que é? Uma morte programada de células boas ou ruins. Então, por exemplo, nós todo dia produzimos células cancerígenas, né? Células neoplásicas. A apoptose dessas células, o que é? É bom, né? A gente não quer célula assim. Mas tem as células funcionais, tem as células boas, como os neurônios. Então, tem gente que tem uma apoptose muito elevada, começa a morrer neurônio. E outras células boas também. Então, tem morte de células que são boas e morte de células que são ruins. Um corpo inflamado vai ter a apoptose de células funcionais. Outra causa aí dessas doenças neurodegenerativas, produção exagerada dos neurotransmissores excitatórios. O que eu falei? Acabei de falar, né? Quem entrou agora vai ouvir de novo. Produção glutamatérgica em detrimento da GABAérgica. Muito glutamato para pouca GABA. Né? Então, a pessoa vive da excitação. E muito glutamato causa deterioração de neurônios. Por isso que é importante sempre ativar o nervo vago, né? Que o nervo vago é o nervo mais parasimpático que a gente tem. Muita gente só vive no sistema... Ai, a luz vai queimar aqui, Cláudia. Essa aqui, acho que é bom desligar. Muita gente só vive no sistema simpático, na excitação. E não faz nem digestão direito, porque a digestão é comandada pelo sistema parasimpático. Então, tem técnicas, né, para fazer isso, para ativar mais o sistema parasimpático. Precisamos do simpático, que é o que coordena nossas ações. E o sistema parasimpático é aquele que tem a respiração, digestão, batimentos cardíacos, tudo mais. Esse daí a gente não comanda, faz parte do sistema autônomo parasimpático. E nós precisamos dele muito. Mas tem gente que, já pensou? Tem gente que nunca respira. Quanto mais excitado, ansioso você for, menos você respira. As suas respirações são entrecortadas. Ainda bem que nós temos o sistema autônomo parasimpático. Já pensou?
Se você esquecer de mandar seu pulmão respirar, você ia morrer, né? Mas muita gente não respira direito e isso ocasiona uma série de problemas aí, não só respiratórios, como estresse oxidativo e morte dos neurônios. A outra causa é o aumento de cálcio. Quem toma leite aí, nós vamos comentar também, né? Eu vou falar numa das aulas aí do workshop, Os Segredos da Saúde Integrativa, que começa segunda-feira, não essa segunda, na próxima, dia 5, vou falar do leite, tá? Esse mito aí do leite, que leite faz bem, que leite tem cálcio, que a gente precisa do leite, né? Para não ter osteoporose, toda essa baboseira aí. Então, o que causa? Um aumento de cálcio causa o quê? Morte neural, né? Então, o cálcio tem que também estar na medida certa. Muito cálcio, inclusive, causa cálculos renais, né? E outros problemas aí. Causa calcificações e envelhecimento, né? A pessoa, quando envelhece, ela endurece. O cálcio aumenta em nível celular por causa de um receptor, que se chama o NMDA, que se liga ao glutamato quando há processos aí de isquemia cerebral. Ou seja, quando tem pouco fluxo sanguíneo, esse receptor do glutamato, o NMDA, aumenta o cálcio intracelular. Isso daí vai ocasionar o quê? Ativa as proteases, tá? Aumenta radicais livres, peróxido de nitrito, superóxido, hidroxila, hidroxila é o pior que tem, e o peróxido de hidrogênio. Então, esse aumento por causa do receptor glutamatérgico ativado pelo cálcio, né, resulta em quê? Aumento de radicais livres, que vai ocasionar o quê? Alteração das proteases, dos lipídios, do DNA, dano apoptótico da celular e necrose neural. Então, causam vários tipos de problemas aí, tá? A outra causa, já estamos na 8ª causa da morte de neurônios, da causa de doenças neurodegenerativas, peroxidação lipídica, tá? Doenças relacionadas à região que pode ter morte de neurônios, né? Essas foram as 8 causas, né? Peroxidação de gorduras, isso também é oxidativo, tá? E quais são as doenças, né? De acordo com a área que é lesionada lá no seu cérebro, você vai ter algum tipo de patologia. Por exemplo, o hipocampo. O hipocampo está relacionado à memória, a funções cognitivas. E que doença está ligada à memória? Ou à falta de memória. Outro dia eu perguntei aqui na live, né? Que doença está ligada a isso? Alzheimer, né? Então, Alzheimer já é um problema de morte de neurônios no hipocampo. Depois nós temos o gânglio da base, que esse gânglio da base, essa região do cérebro, controla movimentos. Que doença está ligada a isso? O Parkinson, né? Parkinson, porque não controla os movimentos. E nós temos, por último, a medula espinhal, a área da medula espinhal, que estão os neurônios que vão ser degenerados, né? Que está relacionado ao controle motor, né? Então, esse controle motor aí, esquelético, dá fraqueza muscular. É diferente da falta de controle, né? Falta de controle de movimentos, que é o Parkinson. No caso, quando atinge a medula espinhal, dá a esclerose lateral amiotrófica, o ELA, né? E nas doenças neurodegenerativas, tem muitas proteínas degeneradas. Por exemplo, no Parkinson, é a alfa-sinuleína. No Alzheimer, é o tau e a beta-amiloide. No ELA, o aumento do superóxido, que é um radical livre. Então, vamos aos termos práticos, né? A gente falou um pouquinho de fisiologia, um pouquinho de bioquímica, mas o que interessa realmente para você ou para o seu familiar que tem esse tipo de problema? Ou você que não tem, ou que não sabe que tem e não quer ter, ou até que quer reverter. Quais são os fatores que afetam o organismo e predispõem a essas doenças? Como eu falei, primeira coisa é a dieta.
Por quê? O alimento inflamatório vai inflamar seu intestino. A parede do seu intestino, a parede protetora do seu intestino, é muito parecida com a barreira hematoencefálica, com outra parede aqui que protege nosso cérebro. São parecidas. Então, se você tiver uma hipermeabilidade intestinal, onde os enterócitos, as células intestinais se afastam, não estão sobrepostas ou justapostas, a mesma coisa acontece no seu cérebro, na barreira hematoencefálica. Ela vai se abrir, tá? E com essa abertura vai passar toxinas lá. Então, numa disbiose, há aumento do quê? De bactérias gram-negativas, de bactérias patógenas. E na membrana dessas células gram-negativas, nós temos lipopolissacarídeos. Então, esses fragmentos de bactérias gram-negativas liberam os LPS. E esses LPS atravessam a barreira hematoencefálica e vão ocasionar o quê? Intoxicação no seu cérebro. Afetando o quê? Essas proteases aí, essas proteínas, como a beta-amiloide, alfa-sinuleína, tudo isso que vai ocasionar o Parkinson, o Alzheimer, demência, ELA, tudo isso, tá? Fora o açúcar, né? O açúcar é o produto alimentício, né? Alimento, entre aspas, mais inflamatório que tem, e é ele também que vai lá, atravessa a barreira hematoencefálica, ocasionando o Alzheimer. Então, o intestino é o que filtra o que é bom e o que é ruim. Ele absorve o que é bom e elimina o que é ruim. Ou deveria, se seu intestino não está cumprindo essa função, você está com uma inflamação intestinal devido a vários fatores, e o principal é a dieta. Então, os LPS e o açúcar atravessam essa barreira hematoencefálica. Temos também outro fator que predispõe a essas doenças, as aminas heterocíclicas. Onde estão essas aminas heterocíclicas? Lá no churrasco que você come, né? Aqueles churrascos que você assa. Ai, eu gosto da carne bem passada, hein? Dá até uma tostadinha aí e me serve essa carne. A linguiça tem que ter aquele queimadinho lá. Tudo isso são aminas heterocíclicas. Carnes queimadas, coisas tostadas, né? Como granola, por exemplo, aqueles crocantezinhos. Então, tudo isso causa, além de câncer, causa degeneração neural. Tá? Tem mais que pode ser um fator que afeta, que ocasiona esse tipo de doença. Os metais, né? Os metais são importantíssimos, tanto os metais pesados, como chumbo, estronço, estanho, que estão aí embutidos quando você vai lá no mercado, né? Quando você vai lá comprar comida pronta. Outro fator, o sedentarismo, mas não só o físico, o sedentarismo cerebral. Você exercita seu cérebro, hein? Nós mudamos agora, já estou preparando, né? Já estou esquematizando aí minha sala de quebra-cabeça. Que eu perdi minha mesa, né? Minha mesa está com o computador aqui. Mas já estou preparando. Eu adoro fazer quebra-cabeça. Mas não precisa ser quebra-cabeça. Palavra cruzada, sudoku, seja o que for. Você tem que exercitar seu cérebro. O cérebro é como um músculo a ser exercitado. Tá? Então, o sedentarismo cerebral, você que só fica vendo novela, você não está exercitando. Se você estiver vendo noticiário aqueles lá, você também está retrocedendo, você está emburrecendo, né? Vendo aquele tipo de noticiário, vocês sabem bem qual que é. Então, você está emburrecendo e não desenvolvendo seu cérebro, tá? Então, coisas que instigam o cérebro a funcionar, jogos de memória, tudo isso você tem que praticar também para não deixar degenerar seu cérebro, né? As células, os neurônios. Fatores emocionais também contam muito, né? Pessoas tóxicas, problemas emocionais também fazem uma degeneração neural ali. A gente tem a genética, né? A influencia, claro que a epigenética, seu padrão de vida, sua qualidade de vida, faz parte da sua epigenética. Tem um estudo, né? Onde puseram 2 gêmeos, têm exatamente o mesmo gene. 2 gêmeos univitalínicos, um tinha um padrão de vida, outro tinha outro.
padrão, hábitos alimentares, um praticava exercício, outro não, um vivia num ambiente super tóxico, outro não, um era magro e outro não. Um era obeso, bem obeso mesmo, e outro magro. Por que será? Aí a gente pode falar da genética, né? Os dois tinham a mesma. Mas no caso do Alzheimer, por exemplo, nós temos genes que predispõem a ter ou não. Por exemplo, o gene ApoE1 é o mais leve para Alzheimer. Mas quem já tem um ApoE4 na família tem muito mais chances de ter o Alzheimer do que não tem. Ah, então você vai ter Alzheimer? Minha família inteira tem esse gene. Meu pai morreu com Alzheimer, meu avô, então é certeza que eu vou ter. Não, não é, porque eu vou te ensinar a prevenir essas doenças. Já estou te ensinando agora. No workshop eu vou te ensinar muito mais. Então, você, através da epigenética, você vai combater a sua genética. Você vai deixar o seu gene lá que você tem, ou para câncer, ou para diabetes, ou para doenças autoimunes, seja o que for, em remissão. Como que você vai fazer isso? Fazendo o workshop. Você vai aprender muita coisa lá, como se prevenir de tudo que é doença. Então, é possível, sim, a gente não deixar esses genes se manifestarem, porque a genética, ela pode contar de 5% a 10%. O resto depende de você, dos seus hábitos, tá? Outro fator também, né, que pode predispor a essas doenças degenerativas no quesito mental, é a falta de hormônios. O DEA, por exemplo, né, que é o precursor de hormônios androgênicos, como testosterona, tem a pregnenolona também, que é o começo de toda a cascata hormonal, a pregnenolona, depois vem o DEA, depois a testosterona, e aí vai progesterona, cortisol, enfim, todos esses hormônios aí têm que estar em equilíbrio também. E muitas vezes você até tem o hormônio, você fabrica o hormônio, produz o hormônio ou faz a modulação hormonal, você usa hormônios bioidênticos, mas não faz efeito. E aí você fala para o profissional que te atende, mas eu estou usando, não faz efeito. Se o profissional não for da integrativa, ou tem alguns que são da integrativa, mas não conhecem o hormônio, toda a fisiologia hormonal, ele vai fazer o quê? Aumentar a dose, não é? Não está fazendo efeito, então você dobra a dose, triplica a dose, põe mais dose aí em você. Mas não é assim, não. Se seu corpo está oxidado, está inflamado, seu receptor está sujo, tá? Ou por halógenos, por exemplo, flúor, cloro, bromo, que vai entupir receptores aí da tireoide, que a tireoide produz, né? Os hormônios aí, o T3, que é o único hormônio que a tireoide produz, o único hormônio de verdade é o T3, o T4 não é hormônio. Enfim, né? Aí a gente teria que fazer outra live de hipotireoidismo. Mas a tireoide é um órgão, né, uma glândula que regula todo o metabolismo e temperatura basal da pessoa. Então, não são só os hormônios sexuais. Mas falando em termos gerais, se o seu metabolismo está deficiente por inflamações e oxidações, se seus receptores estão entupidos por metais, por halógenos, como que esse hormônio vai funcionar? Então, aquela testosterona que passaram para você, ela vai virar estrona, ela vai aromatizar. Por quê? Porque você está com excesso de peso, né? Então, esse tecido adiposo faz com que aromatize sua testosterona, ela vai para a via do estrógeno, que pode ir para a via da estrona, e você ficar com um câncer, por exemplo. Adiantou passar hormônio? Não, né? Hormônios são excelentes e necessários, mas na dose certa, na medida certa, para quem precisa e na hora certa. Então, tem que saber que hora passar esse hormônio. Uma pessoa que está toda intoxicada não vai surtir resultado. Então, se esse é o seu caso, é mais um motivo para você assistir o workshop, tá? Porque esse workshop vai desmistificar várias coisas e vai te contar os segredos que fazem com que você adoeça, né?
muita coisa que faz com que você adoeça, ou por que aquele suplemento, aquele hormônio que você está usando não está servindo de nada. Né? Então, não é só entupir a pessoa de suplementos se a pessoa não estiver limpa, né? Seus receptores, seu organismo, se estiver inflamado, não vai adiantar de nada. Então, para essas doenças neurodegenerativas, o órgão-chave qual que é? É o fígado, né? E o intestino, claro, nunca podemos esquecer do intestino, mas o fígado que faz o processo de detoxificação. Ele, da fase, são 3 fases, né? Então, é nessas fases que ele vai fazer a detoxificação. Se o fígado já está inflamado por agentes agressores ou por próprio remédios aí que você toma, como que ele vai cumprir a sua função? Ele é o responsável por limpar essas proteínas como a beta-amiloide, por exemplo, que te dá o Parkinson, que te dá o Alzheimer, essas proteínas aí que eu citei, né? A beta-amiloide é mais do Alzheimer, a alfa-sinuleína é mais do Parkinson, e tem também os radicais livres, né? Pode te dar a esclerose amiotrófica lateral. Então, é o fígado que é o responsável. Se ele já está sujo, inflamado, e também nós temos o sistema linfático e o sistema linfático, tá? Então, o sistema linfático, através da linfa, né? Nós temos, vai também fazer essa limpeza. Mas o linfático, ele funciona à noite. Ele é cerebral. Por isso que é tão importante, um dos segredos aí para a boa saúde é dormir bem. Não só para a produção de hormônios, mas para as limpezas de toxinas. Então, esse sistema linfático funciona à noite. Essas placas amiloides que o sistema linfático limpa, cai na corrente sanguínea e depois vai para o fígado, para ele fazer a detoxificação, para ele fazer, metabolizar tudo e para ser excretado, ou via suor, ou via urinária, ou pela via fecal. Então, diminuição da memória, poder de concentração, tudo isso vai ser afetado. O intestino inflamado, que é outra causa da baixa de neurotransmissores, também é super importante. Por quê? Porque é no intestino que a gente fabrica boa parte aí da dopamina, da serotonina. Então, é tão importante que, por isso que nós temos que ativar o nervo vago, como eu falei, porque é ele que faz essa conexão cérebro-intestino e mais intestino-cérebro. 90% intestino-cérebro, 10% cérebro-intestino. Então, ele, né, esse sistema vago aí do sistema parasimpático que faz toda parte do sistema nervoso periférico, que se divide, como eu já expliquei, em sistema autônomo parasimpático e simpático. Então, é importante ser regulado, porque ele faz toda essa conexão aí intestino-cérebro, tá? Então, essa 90% da informação vai aí do intestino para o cérebro. E depois de 20 anos ou mais, que os sintomas começam a aparecer. Então, tudo começa na parte energética, na vibracional, depois para funcional e depois para estrutural. E quando for para estrutural, é quando aparecem os tumores, aparecem as neoplasias, mas isso daí está no seu corpo, está afetando o seu corpo há 20, 30 anos. Então, nunca é tarde para começar. Então, para que esperar a doença estourar para você se prevenir? Você não está se prevenindo, você está já detectando o que já tem aí. É como o exame de mamografia, né? De prevenção não tem nada, ela só detecta. Então, é muito importante você estudar um pouquinho sobre isso, se inteirar, porque são atitudes e práticas fáceis de fazer, mas para tudo tem que ter o conhecimento.